Neste bloco Consciência Política, aqui do nosso Fique por Dentro do Sindiguardas, estamos recebendo agora na condição de candidato, né, de candidata, a Fernanda Alves, o Amaury, né, tiveram aqui na condição de pré-candidatos ainda, e assim, dando continuidade ao empenho aqui do Sindiguardas em trazer para você, policial da Guarda Civil Metropolitana, todos os candidatos, né, os guardas candidatos aí, que estão, obviamente, trabalhando para que a nossa Guarda Civil Metropolitana seja uma guarda muito melhor no futuro, não é verdade, Fernanda? É exatamente, Vilar. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando juntamente com a Amaury, em nome do Movimento Somos Todos Um, do trabalho que a gente vem constituindo e planejando para a Guarda Civil Metropolitana. Né, Amaury? Exatamente. Vilar, obrigado. Sejam Bom, o bem-vindos. sindicato sempre aberto aí às discussões, isso daí desde que estive como vereador suplente, né, em 2018, construímos muita coisa para o sindicato, Fernanda. Sempre ligava para perguntar, me auxiliar em algumas coisas dentro do parlamento, enquanto estive como vereador, então é um aliado sempre nosso aí em questões da gente estar discutindo e tramitando projetos dentro da Câmara Municipal. Legal. Pegando esse gancho, Amaury, Vilar é um parceiro que a gente conversou bastante, né? Sim, sim. Antes do início, né, da campanha mesmo. E como você bem pontuou, o sindicato é um suporte essencial para a construção de futuros projetos. Sem dúvida, né? Porque assim, as dores dos nossos policiais, elas vêm para cá, Sim. né? Então a gente tenta, a partir do momento, dessas dores, produzir, por exemplo, né, um dos assuntos que nós vamos tratar aqui agora, a questão do orçamento, né? Porque quando a gente trata do orçamento, teoricamente, você está resolvendo 99% dos problemas. Sim. Né? Até quando eu vou conversar com alguém, eu até brinco, né? Falo assim, seu filho quer um brinquedo que custa X. Você custa só um pouquinho mais do que o X. Dá para comprar? Não dá. Agora, se você ganhar 10 vezes, 15 vezes mais do que esse X, você consegue dar para o seu filho esse brinquedo. É a mesma coisa com o funcionamento, com o orçamento. Se nós temos um orçamento do tamanho que a cidade precisa para a Guarda Civil, ela vai dar a resposta que a cidade necessita. O nosso orçamento hoje não tem condição disso. Não. É um orçamento de 1%. Sim. Né? O número absoluto é um número pomposo, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nem chega a 1%, né? Salvo engano. Não, ele chegou ali no 1%. Agora, ali dessa no... vez, acho que chegou a 1%. Isso. Só que aumentou, mas devido à arrecadação, né? Então, a arrecadação do município, exatamente. Sim, então. Né? Então, na verdade, o nosso orçamento da SMSU, ele não aumenta em relação ao da cidade. Todo ano é 1%, 1,0 alguma coisa, às vezes 0,9. Nessa questão, isso. A última então, foi 0,9. Isso, né? então, mais ou menos nessa linha. Então, o que acontece? Quando você olha o número absoluto, beleza, mas olha, só de folha de pagamento são mais de 700 milhões de reais. Sim. Aí você soma isso a mais de 120 milhões de reais da operação delegada. Sim. Então você acaba tendo uma dificuldade de investimento, né? E aí, a Câmara Municipal ela tem um papel fundamental para ajudar um prefeito a resolver isso. Eu digo ajudar porque tem que partir do executivo, né? Exatamente. Então, aí quando você tem uma Câmara que instiga o executivo a apresentar um projeto de lei X, a coisa tende a funcionar um pouco mais fácil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês pensam que pode ser feito a partir de termos um guarda-vereador na Câmara. É muito boa a sua pergunta, Vilar, e algo que também a gente vem discutindo bastante, inclusive com o sindicato, com a experiência do Amaury dentro da Câmara Municipal, né, onde teve aí 9 meses como suplente, vereador suplente. Eu acredito que nós devemos brigar por um orçamento hoje, vendo o efetivo da Guarda, que mais de 7 mil homens, né? Nós estamos em São Paulo, 12 milhões de habitantes, onde precisamos muito zelar pela segurança. O atual prefeito ele vem com um cartão postal da importância do papel da Guarda Civil na questão da segurança dentro do município de São Paulo. Então, eu acredito que nós temos, sim, que fazer todo o levantamento, planejamento, mostrar as necessidades da Guarda, né? Muita coisa que não é apresentada
pelas comissões que discute essa questão do orçamento referente à Secretaria de Segurança Urbana para jogar a 5% e tentar pelo menos chegar a 3%, né? Sim. Então, a gente pontuando todo o planejamento, estruturar todas as necessidades reais da Guarda Civil que ela precisa para que a gente possa melhorar esse orçamento urgentemente. É de suma importância a gente ter um vereador. Por quê? Vamos lá, vamos citar o exemplo que eu tive lá. É encaminhado a lei de diretrizes orçamentárias todo ano Exato. para a Câmara Municipal para ser A DO e a discutido, LOAS, né? né? Para ser discutido para quê? É o orçamento do ano subsequente. Sim. Isso. Né? Então, o vereador lá, ele vai sentar com o relator, vai conversar com o relator. Né? A gente tem um grande problema, sim, que seria, você tem que pontuar, porque para você aumentar o meu, eu tenho que tirar de algum lugar. Sim. Exatamente. E da onde que eu vou tirar? É aonde que surgem as discussões. De qual Correto? secretaria De qual que eu vou tirar? secretaria, de qual Eu cultura. posso dizer que nós perdemos uma oportunidade gigante esse ano de 2024, porque nós tivemos a negociação da dívida com o governo federal. Exatamente. Então, isso daí teoricamente, você tinha uma janela ali Uhum. de oportunidade ali. Obviamente que cada órgão da prefeitura quer, né? que é o seu, vai a gente, puxar. A gente participa de reunião de audiências públicas, né? Então vai lá. Normalmente, quando é a da Guarda, juntamente tem a da CET Uhum. e da SP Trans. Uhum. Normalmente são no mesmo dia. Então eu já participei lá, a SP Trans falou: olha, nós pedimos 10 bilhões, mas só conseguimos 4. Né? Era um outro número, eu estou exagerando aqui. Aí eu lembro mais ou menos da CT. Olha, nós pedimos 1 bilhão e 700, mas só conseguimos 1 bilhão e 200. Então, ou seja, todo órgão vai pedir um pouco mais para poder executar as suas, eu falo assim, suas missões. Vamos lá, o orçamento é um bolo. Sim. Aquele bolo. Né? E aqui nós estamos. Cada secretaria ela vai querer a sua fatia. Sim. Tem secretarias que já é carimbado aquele orçamento ali. Saúde, já tá, educação. Saúde, educação, você não vai mexer. Nós precisamos fazer isso com a Secretaria de Segurança Urbana. Exatamente. Então, o vereador lá, isso é muito importante, porque ele tem que dialogar com o relator, Exato. dialogar com o prefeito, porque não adianta, você chegou lá, que nem eu tive o caso, nós colocamos lá, conseguiu aumentar lá, acrescentar no orçamento na época, 2018, 0,01%. Meu, dava 100 milhões de reais. Então. Né? Só que a hora que foi para o prefeito, o que ele fez? Ele vetou, ele cortou. Sim. Então, não adianta. Então, você tem que ter negociação junto ao executivo e lá o parlamento. E você tem que discutir com todos os vereadores, levar a sua condição para você trabalhar com isso. Que cada vereador lá ele vai defender. Um vai defender a saúde, outro vai defender a educação e vai. Você tocou num ponto interessante, porque antigamente, né, lógico, a legislação ela é dinâmica. De tempos em tempos tem alguma revisão ali do que você precisa alterar. E assim, quando se falava em, olha, vamos fixar na lei orgânica do município uma porcentagem X para a segurança, falando, não pode, porque não está na Constituição. Então, na Constituição você tem saúde e educação com verba carimbada. Então, tinha-se uma ideia de que seria necessário o Congresso Nacional colocar uma fixação lá de valor para que aí estados e municípios pudessem replicar. Ocorre que nós temos eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar aqui. Uma decisão do Supremo, né, não vou lembrar o nome técnico, eu vou seguir aqui no assunto. Uma decisão do Supremo impondo que o governo federal não pode criar gasto para estados e municípios. Isso. Opa! Então quem pode fazer, quem deve fazer é o ente federado. Então não tem inconstitucionalidade, né, na prefeitura, um exemplo de São Paulo, mandar o prefeito de São Paulo, que é ele que detém o poder de mexer no dinheiro do orçamento, a Câmara vai ajustar, não vai voltar, vai ajustar, mas o poder de envio, né, para não ter visto de iniciativa, é do prefeito. Então, ou seja, do prefeito enviar um projeto de alteração da lei orgânica do município, fixando um percentual. Porque aí sim, você tem uma política de Estado. Porque até então a política é de governo. Tem governo que investe e tem governo que não investe. Né? Mas baseado nisso, muito bem colocado, Vilar, aí que entra a participação de um representante da instituição, para que haja esse diálogo com o executivo, para que possa estar trazendo um melhor orçamento para nós. Sim. Né? Então, a nossa presença lá, o nosso movimento lá, eu acredito que ele vai fortalecer nesse sentido, para que a gente realmente possa defender a nossa categoria,
né? E buscar esse aumento orçamentário que eu vejo hoje como uma necessidade muito grande para a nossa Para mim, instituição. é 99,99% dos problemas. Aquele 0,01 nós vamos resolver internamente. Exatamente. E existe, né? Eu tenho o projeto, né? Se você quiser, aquele planejamento plurianual. Sim. E que está lá na Câmara, que tem que te dar continuidade. Depois a gente vai até comentar sobre isso daí, né? Sim. Que a Fernanda vai comentar. E o que a Guarda precisa ter? Um planejamento estratégico. De longo prazo. De longo prazo, que aí eu tenho condições de apresentar, chegar para o prefeito e apresentar, ó, nós temos esse planejamento, nós temos, vai ser necessário isso daqui, o senhor quer construir? Então é por aqui. E a hora que ele encaminhar todo esse bolo para lá, vai ser mais fácil a gente direcionar essa verba. E dialogar lá dentro. Exatamente. Né? Quando você fala da negociação que teve com o governo federal, teve um repasse também para a nossa Secretaria de Segurança Urbana de uma verba. Então, ao longo do tempo, né, a Senasp, né, assim, nós ficamos 4 anos sem ter nada da Senasp, nem Bom Dia, né? Então, mas ao longo do tempo a gente tem repasse, por exemplo, chegaram as viaturas, né, para IDAMAS, né? IDEMAS ou IDAMAS, não sei a pronúncia correta, mas, né, da Inspetoria de Defesa das Mulheres e Ações Sociais, né? Então chegaram viaturas do governo federal, né? Que são os IARES, estão sendo entregues. A gente teve no passado também base móveis, aqueles ônibus que estão sendo muito usados hoje em dia como base móvel, que era do programa do CRAC, que é possível vencer, né? Que era um pacotinho que vinha, né? Viatura, moto, né? Ônibus, né? Isso, da Senasp, então ajuda muito, né? O CRAC então, é possível vencer. Isso, era aquele programa, né? Então, isso ajuda muito. São Paulo não pode depender dessa... Se o governo federal ajudar, parabéns, melhor ainda. Mas não pode defender, né? Depender só disso. Então, e assim, ainda vou manter um pouquinho aqui dentro da questão do orçamento, que é a questão da academia. Tá. Então, a nossa academia tinha que ser prioridade 0, antes do 1. Sim. Né? Para você ter condição de formar e requalificar ao mesmo tempo. Sim. Porque é um pandemônio para você conseguir, né, essa formatura desses novos policiais. Foi um desgaste muito grande na academia. Sim. E dificulta, né, você ter a requalificação necessária que nós temos que ter. Não só a legal, que é o cumprimento do Estatuto de Desarmamento, mas também para que você tenha avanço na qualidade do trabalho. Né? O tempo passa, novas técnicas, por exemplo, as viaturas novas, tem lá não sei como é que chama aquele negócio do para-choque na frente. Então aquilo ali eu nunca vi na Guarda. Não, o Santo Antônio, né? O Santo Antônio, então, na frente, acho que é Santo Antônio, né? Tem a frente, tem atrás. Eu nunca vi uma viatura da Guarda. Então, ou seja, é um dispositivo novo, é uma tecnologia que estava sendo empregada em alguma outra força policial e que chega para nós. Isso aí você tem também em armamento, você tem tecnologia de uniforme, você tem tecnologia de equipamentos não letais e precisa ser treinado, né? Sim, exatamente. O treinamento é necessário, Vilar. Sim, eu contínuo, tive né? como instrutor, estava, né, como instrutor na academia até esses dias aí, na formação desses novos, e é necessário, a gente tem que estruturar, a gente tem que melhorar. A academia, por exemplo, ela já era para ter sido, bom, vamos dizer, demolida. Era para ter sido uma academia, né? Porque a gente chama academia, uma nova, teve orçamento, não sei, eu sinceramente aí eu não vou dizer o que aconteceu, o que Sim, o fato é que não aconteceu. Não aconteceu, né? Então, e precisa acontecer. No período que você estava como vereador, teve alguma discussão referente à academia? Eu tenho 15 anos de instituição e não vi até hoje, vamos dizer assim, uma real melhoria na academia, e é de muita importância. Fernanda, é assim, o que aconteceu? A academia teve a princípio falaram assim que tinha uma verba que viria para construção da nova academia, aí teve alguns problemas, algum impasse. Tinha uma previsão de vir dinheiro do governo federal. Isso, governo federal. Aí depois teve algum... Não dá para me dizer agora o que houve, porque eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que houve, então não chegou esse dinheiro. Depois teve outra questão de que viria, acho que em torno de 60 milhões, alguma coisa,
não me recordo agora direito, para investir na construção da academia. Nós tivemos aí a contratação desses novos, aí também não sei dizer, então sempre está esse impasse. Aí Até existe porque o a questão planejamento dentro... era para 1000. Que era, exatamente. Existe o impasse lá, que falam que tem uma rua que corta dentro da academia, tem não sei o quê. Não, mas então, isso aí isso é fácil umas resolver, coisas, né? umas Entendeu? coisas assim que a gente não sabe, né, o porquê, mas infelizmente tá lá e a academia não muda. Então, nós precisamos tratar disso daí. E seria ou que se busque junto ao governo federal, exatamente. é o que a gente estava discutindo, que você Uhum. pode Sim. até falar em relação a isso daí, de É buscar, um caminho, né? buscar junto ao governo Eu federal. diria desonroso, mas é um caminho. Ou, propriamente, que nem pegar junto ao... onde que eu falo, um planejamento... Então, Que eu digo, você vai pontuar a necessidade do aumento desse orçamento, pontuando o que nós precisamos fazer dentro da instituição e, com emergência, uma nova academia. Né? Então, eu acho, assim, um dos problemas que eu identifico é que a gente tinha uma cultura de puxadinho. Uhum. Puxa aqui, puxa ali, faz não sei o que e tal. Graças a Deus, parece que essa cultura tá indo embora. Graças a Pega Deus, uma unidade, reforma lá e tal, né? Deixa ela contente. E a gente tem que deixar muito claro aqui. Se tiver erro na construção, existe um fiscal do empreendimento ali, da obra da prefeitura. Essa pessoa precisa ser acionada para cobrar da empresa por que não executou o projeto como deveria ser executado. Né? Então, assim, de observação, aquilo que precisa ser feito está sendo feito. Sim. Nós temos várias reformas. A Inspetoria de Casa Verde ficou muito boa, né? Cidade Tiradentes ficou muito boa. Então, a gente essa reforma... construíram, né? Construíram. É que assim, é reforma. Porque se for construir, tem que ser pela Secretaria de Obra, tem que entrar na fila de obra. Uhum. Nós tivemos... Então, assim, a reforma pode ser feita pela SMSU. Eu entendi. E aí o orçamento é primordial, né? Exatamente. Eu vejo, Vilar, nós ocupando esses espaços de poderes, né, nós citamos aqui por 2, 3 vezes a questão de verbas vindo do governo federal. Nada impede nós, dentro desse universo político, de se articular politicamente, né, para buscar, se não for através do orçamento, né, devido várias questões que nós vamos ter que driblar, vamos dizer assim, mas que a gente busque um diálogo saudável com outros órgãos, né, que seja na esfera federal, para que a gente tenha essas emendas, né, para poder estar melhorando essas questões das instalações, né, principalmente do centro de formação, a própria urgentemente. Polícia Militar tem um escritório lá só para buscar emenda, né? Exatamente, né? É o que você falou, próprio dentro do coisa. Desonroso. Para o estado de São Paulo, mesmo, do meu ponto de vista, é desonroso. Mas tá lá, tá posto, é uma ferramenta, né? Você tem que utilizar de todas as ferramentas para você conseguir as coisas, né? Então. Por isso aqui que eu a estratégia deles é outra. Por isso que eu acho essencial nós, guardas civis metropolitanos, ocupar esses espaços de poderes, se organizar politicamente para ter esses polos, né, de diálogo político para poder estar trazendo melhorias aqui para a nossa Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, né? Então, eu vejo, estando hoje, ocupar o maior parlamento, né? Eu falo na grande metrópole, né? Da cidade, né? Então, o leque de diálogo, né? De oportunidades que vai trazer para nós é imenso. Com certeza. Né? Eu vejo dessa maneira e acredito que o movimento Somos Todos Um também, né, Mauri? Exatamente. A gente precisa, eu falo assim, o que nós visamos hoje, né, o movimento Somos Todos Um, é a construção de vereadores em todas as cidades. Que tem guarda, né? Que tem a guarda. Sim. Né, para fortalecer, para a gente ter o quê? Deputados estadual, deputado federal. Né? E dentro da nossa cidade, São Paulo, o que nós precisamos? Que a guarda ocupe diversos locais, a subprefeitura, Secretaria de Educação, entendeu? Porque nós temos capacidade disso, e nós temos que ocupar esses espaços. Nós temos pessoas que podem... Nós precisamos ser o agente de segurança pública para a cidade, né? Exatamente. Os outros que sejam no Estado, no governo federal, né? Exatamente, Vilar, é isso daí, entendeu? Então, o que nós precisamos, né? Adequar, trabalhar com isso daí, sem milindres, né? Que infelizmente,
eu vou colocar o Vilar, mas por que o Vilar? Por que não pode ser eu? Porque não sei o quê. A gente tem que reconhecer, para aquele dali tem capacidade, tem que Isso. buscar Então, a capacitação, buscar as coisas. um obstáculo cultural a ser vencido. Pode ter Mas certeza. é necessário, Sim, muito necessário. né, para que possamos quebrar muitas barreiras. Se nós não ocuparmos de forma inteligente esses espaços de poderes, Vilar, ao meu ver, nós vamos ficar discutindo. Os problemas. Ano atrás de ano. Exatamente, e não vai mudar, né? Eu acredito que o resultado só iremos colher estando lá. Só voltando um pouquinho na questão do centro de formação, a importância da valorização dos docentes, o Amaury pode falar também, né? Então, todos os instrutores que estão lá se dedicam, muitas vezes... São voluntários. Se dedicam, usam dos seus recursos próprios para poder se capacitar, para poder treinar aí os nossos guardas civis metropolitanos. Então, eu vejo também, é um projeto, né, o Amaury, para que a gente possa estar construindo para buscar essa valorização desses profissionais ali que tanto se dedicam por nós. Que seja, né, é uma coisa que se discute já há tanto tempo, se pagar por hora aula, né? Exato. A gente tem que começar a pensar nisso. Com certeza, né? A gente tem que começar a pensar numa academia de técnico para que você saia de lá com nível superior, também formado em segurança urbana. Então, é uma discussão que já vem aí já há algum tempo, só que a gente só fica parará. Ter um representante lá é uma condição da gente estar levando, ter um governo... O diálogo com o executivo muda, né? Lógico que muda. Exatamente, porque você interfere muita coisa. Seu voto ali é importante. Às vezes, para aprovação de um projeto, Vilar, é seu voto que vai valer ali, vai virar. Exatamente. Nós tivemos isso daí, entendeu? É seu voto que vai virar ali. Vai passar ou não vai passar. Exatamente. E é a troca, mão dupla. Então, a política é essa daí. A gente tem que construir dessa forma. Sim. Né? A política nos leva a isso. Encontrar o denominador, né? Encontrar o denominador, a gente conversar. Uma coisa que eu falo, um representante guarda, ele não tem que ter direita, esquerda, centro, ele tem que estar dialogando com todo tipo de governo que ali está. Exato. Porque se você quer alguma coisa, você tem que dialogar. Não adianta eu ficar... eu não vou conversar com o Vilar. Aí depois eu aprovo um projeto lá, voto lá do... eu aprovo um projeto bonito para a guarda, aí eu vou lá para o Vilar era o prefeito. Ô, Vilar, sanciona aí para mim. Como você vai sancionar? Se eu meti o pau em você toda vez. E vai ter força para quebrar o veto? Exato. Não. Entendeu? Às vezes tem, às vezes não. Às vezes não. Depende do seu partido, depende do que você tem formulado lá. Você entendeu? Então, o diálogo, né? A política é o diálogo. Exatamente. Independente, é olhar a construção, entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência, esse respeito. Né, Fernando? Eu queria conversar com vocês também sobre efetivo. Né? Então, nós temos hoje um efetivo que está em torno de 7.300, 7.000 chegando a 7.500, né? Acho que não chegou ainda, né? Eu não sei se eu vou poder dar o spoiler aqui, porque o programa é gravado, então precisa ver onde vai encaixar o bloco. Vamos tentar colocar como primeiro, né? Entendeu? Aí assim, o secretário já avisou que vai chamar mais 108, se eu não me engano. Começaram a chamar agora, viu? Então. Aí eles mandam, o secretário mandou para o Márcia, né? Então, porque chamam lá um X de pessoas e a pessoa acaba não vindo, tem algum problema e tal. Então eles estão repondo até atingir lá os 500 nomeados, né? As 500 nomeações que estão autorizadas. E assim, apesar dos 7.000, nosso efetivo ainda é insuficiente. Muito. Na Norte, por exemplo, o planejamento para as eleições vai precisar de mais de quase 150 guardas de outra região para poder cobrir as MFs durante o primeiro turno. Então, assim, é uma prova cabal de que o efetivo é reduzido. Sim. Né? E a gente sabe que nós temos, se eu não me engano, é a 11.715, que previu o efetivo lá de 15.000, né? 15.000. Então, ela está em vigor ainda, né? Então. Só que na 13.022 tem aquele... Percentual, não tem? É isso? Agora, de 0,2 e tal... Não, então, assim, de níveis, né? A divisão de níveis está na 16.239. De níveis. Isso. Então, mas a própria tabela da 16.239, você faz a conta lá, são 15.000. Isso, né? isso. Então, ou seja,
Presumo eu que todos os técnicos da prefeitura, ao aprovarem essa lei, tinham condições de falar assim, olha, em algum momento nós teremos condição de ter 15 mil GCMs. E aí é que vem a pergunta para vocês. O que é que vocês enxergam? Como é possível fazer com que a gente avance nesse processo? Porque a gente tem que fazer um resgate histórico, né? A promessa de campanha do Bruno Covas era para contratação de 1.000 e nós chegamos a 2.000 guardas, 2.000 guardas, né? exato. E praticamente está quase zerando nessas idas e vindas, né? Quase zerando os aprovados desse último concurso, né? Como é que vocês poderiam, como é que vocês enxergam, você, Fernanda, como candidata a vereadora, o que o vereador guarda pode fazer para que esse processo seja potencializado? Novamente, né, a gente sempre vai pontuar aqui a extrema necessidade de um diálogo, de uma presença junto ao executivo, né? Hoje nós estamos em uma cidade de mais de 12 milhões de habitantes, então, por si próprio já fala, né, que é de extrema necessidade o aumento desse efetivo, não só em 15 mil, Vilar, mas eu acredito que beirando pelo percentual chega a uns 22, 24 mil, né? 24 mil, né? O Amaury pontuou aqui a importância de um planejamento, né, anual, que se a atual gestão, né, permanecer, né, onde já tem um olhar diferenciado, né, e vê a necessidade de aumento do efetivo, que se estenda a mais concursos públicos, né, até o final da sua gestão, pelo menos, né, na contratação desse concurso público, se assim for aberto, e é isso que nós vamos brigar para que isso aconteça, né, Amaury, junto com o grupo, de 500, pelo menos de 500 novos guardas anual até o final da gestão, seja do atual prefeito ou de outro que vir assumir. Então, a gente buscar, né, e mostrar e pontuar as necessidades, sim, do aumento do efetivo, que, como você falou, fazer o resgate lá atrás, né, de muitas promessas políticas, não só na gestão do finado prefeito Bruno Covas, mas sim em outras também, em outras gestões, né, que deixou aí o efetivo muito... No caso do Bruno Covas foi cumprida, né? Foi cumprida, né, na verdade era Pelo para Ricardo, 1.000, né? exatamente, era para 1.000, né, quando eu falo de resgatar, né, porque outros também, né, entraram em outras gestões, né, independente do partido, da bandeira, né, que também prometeram, né, esse aumento do efetivo. Então, que a gente tem que pontuar todas essas questões para que a gente possa realmente trazer, né, esta valorização não só para a Guarda Civil, mas para a cidade de São Paulo, onde a responsabilidade da segurança do município é realizada pela Guarda Civil Metropolitana, meu ponto de vista. Exatamente, Fernando. E só acrescentando, naquele projeto plurianual, que esse projeto foi trazido a mim pelo IS, né, Sorrentino, né? Então, um planejamento que você faz metade de um governo, 4 anos, metade de um governo, faz a lei, 2 anos do governo, você começa a fazer o planejamento. Então, você vai fazer, pega 2 anos do outro governo. Então, é uma continuidade. Né? É um projeto difícil de ser aprovado? Né? Porque mexe... Ninguém quer assumir a conta do outro, né? Exato. Ele mexe com a lei orgânica do município. Então, é mais complicado. Mas é o caminho para fixar como uma política pública. Mas a gente está aí. Né? A gente está aí. Existe o projeto, na verdade, né? Existe o projeto que a gente vai dar continuidade, está lá na Câmara, a gente tem que dar continuidade nesse projeto, onde já se faz isso daí que a gente fala, que é a falta de planejamento, que infelizmente a gente tem. Está começando agora, acho que a gente está acordando, né, para ter um planejamento, de apresentar um planejamento de contratação, de viatura, de uniforme. Pontuação então, necessidades, né? Para você perceber, Vilar, onde que a gente fala, vai tudo mexer no quê? Orçamento. Onde que você me perguntou? Academia. É por isso que eu sou chato com orçamento. Você entendeu? Então, tudo vai mexer no orçamento, a gente precisa ter uma academia adequada para estar formando, porque foi muito sacrificante para os instrutores que ali estavam, conseguir trabalhar, você dá instrução com... de repente está tendo CDC, você está dando técnicas operacionais, está tendo CDC, mas não ocupando o pátio, você tinha a educação física, você tinha a ordem unida, você... não teve eu falo para você, receber esses novos alunos. né? Se não fosse, vamos dizer assim,
a capacidade dos instrutores teria sido caótico, né? Exatamente, É a exatamente. beira do entendeu? caótico ali, Né? Mas tá lá, É. foram formados, estão aí, né? Eu acho que mereciam mais até na própria. Uma coisa que eu digo a você, a hora que se forma a estrutura para a contratação que você tem lá, a hora que você contrata que tem a grade curricular do curso, a gente tem que melhorar isso daí, inclusive. Você tem que dar ênfase a certas matérias, porque depois que você colocou lá, publicou, você não pode mudar, Uhum. não é verdade? Então é por isso que engessar algumas coisas é meio perigoso, né? Exatamente. Agora, mas você tem que fazer aonde que eu digo, planejamento. Sim. Para tudo tem que ter um planejamento estratégico. A gente tem que começar a pensar. Um planejamento, que nem a gente fala aí de 24 mil, né, que nem a gente falou Sim. aqui, Sim. né? 22, 24 mil. 22, 24 mil. Como que a gente pode chegar lá? Quantas pessoas vão aposentar se a aprovação dessa da PEC E 57? obrigada pela camisa, tá bom? Que vocês me deram aqui Legal, né? hoje, né? PEC 57. Entendeu? Então, vai vir, que nem a gente, nesse planejamento aí, eu coloquei lá, mínimo 500. Mas quantos que vai se aposentar? Se for aprovado. Se for né? aprovado. Ou mesmo não sendo aprovado, Fernanda, tem muitos aí que já vão tá aí Naturalmente, com né? Naturalmente, Já sim. estão atingindo, né? Se a gente pegar as turmas 20, 25, A maior, né? 24, 24, 25. isso, entendeu? Então. Daqui a pouco está E chegando. 26. Daqui a pouco está chegando, não está? Quanto tempo já tem essa turma? 20? É que vai ter que sair pela regra ou pela regra da pontuação lá, que é ruim, né? 101 pontos hoje, esse que ano, aumentou, né? né? Ou a regra, Eu a regra peguei. do 60 a Do 35, 60, né? Então, mas tá aí. A E Mori como que a gente- mesmo, mais o quê? Mais 1 ano, 2 anos, Amori? Não, já deu, Já deu, já deu, Tá graças a trabalhando Deus. nessa. Já deu, a gente está aí mais um tempinho na reconstrução financeira nossa, né? Mas Isso aí. e estamos indo, mas se Deus me permitir, o ano que vem aí a gente está pedindo para ir embora já. Fernanda, primeiro eu queria agradecer a vinda de vocês aqui mais uma vez e pedir que você passasse uma mensagem para os nossos policiais que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de estar abrindo a porta para o movimento Somos Todos Um, né, nessa construção desse trabalho político. Então, acredito que todos observaram aqui a participação do Amaury, embora a Fernanda é a candidata a vereadora, e tenho certeza que nós iremos obter o melhor resultado. E eu quero deixar claro que nenhuma decisão, nenhum projeto será construído de forma isolada a Fernanda, e sim, a gente fala muito que todos aqui terão voz, que todos, acredito que é interessante participar dessa construção política. O Amaury, que tem uma experiência maravilhosa dentro do Legislativo por 9 meses, é uma pessoa benquista dentro da Câmara Municipal. O próprio Joselito mesmo, que foi 32, 36 vezes para Brasília, tem um conhecimento muito plausível referente do diálogo dentro daquela esfera federal, né? O Flávio Filé também, que já saiu a candidato, falou que é o nosso professor, né? Onde a gente discute, ele pontuou várias questões aqui para que a gente possa estar falando de projetos, quais são o que é mais pertinente para a nossa instituição, a própria presença mesmo do sindicato. Então, eu vejo, junto com o grupo, né, que nenhuma decisão ela é tomada de forma isolada, mas sim de forma com o grupo, a presença do sindicato, né? Eu acredito que vocês têm uma experiência maravilhosa para poder estar passando para a gente poder estar discutindo futuros projetos. Então, gente, é isso, política construindo cada dia, no diálogo, aquilo que a Fernanda não souber responder no momento, o Amaury vai responder, e se não souber tem o Flávio Filé, entre outros que compõem toda essa chapa de discussão e de diálogo político. Então, essa mensagem que eu quero dizer, nós, guardas civis metropolitanos, precisamos urgente, Vilar, ter um representante dentro desse espaço de poder no Legislativo. Acredito que vai abrir muitas portas, onde o Amaury, nessa entrevista, pontuou a necessidade de guardas em subprefeituras, a necessidade de guardas em secretaria, a necessidade de guardas, sim, dentro da Câmara Municipal, não só em cadeiras legislativas, mas sim estar ocupando diariamente aqueles postos, porque tem um tete maior com os seus representantes, que não tem o conhecimento, muitas vezes, do que é a Guarda Civil Metropolitana. Então, temos que lutar, sim, para ocupar todos os espaços de poderes, tá bom? Isso aí. É isso. Muito obrigado a vinda de vocês aqui. Eu que agradeço, Vilar. Eu só quero lembrar, movimento Somos Todos Um.
Nós chamamos todos os candidatos aí para construir um anseio da categoria, que nós tivéssemos um candidato só, né? Um anseio da categoria. Chamamos todo mundo, alguns quiseram, têm seus motivos, outros não quiseram, têm seus motivos. Construímos o movimento Somos Todos Um. Juntou-se quem já foi candidato, eu, Joselito, Fernanda e o Flávio, mais outros guardas que participaram dessa construção. E decidimos apoiar a Fernanda, porque nós vimos nela condições melhores de estar nos representando, desde trabalho social lá fora, construção política, fortalecimento político dentro do partido. Então, lembre-se, esse movimento Somos Todos Um não é parar aqui, é construir um vereador e nós lutarmos para termos representantes, deputado estadual e deputado federal, que isso é importante, muito importante, de suma importância. Lembrando que Jones Moura fez na Câmara em relação às guardas, deu voz às guardas. Então, nós precisamos voz no município, criar o alicerce para nós termos deputado estadual e deputado federal lá na frente. E o momento é agora. Lembre-se, somos todos um. Esse é o movimento. Somos todos um. Para a construção política hoje, para vereador e construção política para deputado estadual e federal. Isso aí. É isso.